Olá, esse é o Grávida e Agora. Hoje estamos aqui para falar sobre mitos e verdades na gestação. Mas antes disso, vocês vão se inscrever no nosso canal, no Spotify, no YouTube, seguir a gente no Instagram, que a gente conta com vocês para isso. Eu sou a Gabriela, sou ginecologista e obstetra. Eu sou Juliana, pediatra e neonatologista. Eu sou a Ana, enfermeira obstetra. E a gente está aqui hoje para falar dos mitos e verdades. A gente vai ter aqui hoje a nossa participação, uma voz do além que vai fazer as perguntas pra gente, para que a gente responda sobre os mitos e verdades. Quando a bolsa rompe, quer dizer que o bebê vai nascer? Não. Na verdade, esse é um erro muito comum, porque isso é o que é reproduzido nas grandes mídias, né? A gente sabe que quando a gente assiste uma novela ou a um seriado, o mais clássico é a bolsa romper. Esse é daquela forma clássica, né? Da mulher ver um monte de líquido escorrendo pela perna e todo mundo correndo porque o bebê já vai nascer. Mas isso não é verdade. A gente não vai se aprofundar em nenhum tema hoje, mas é importante que a gente entenda que quando a bolsa rompe, a gente tem que estar atenta a alguns parâmetros, que é a movimentação fetal e a característica desse líquido. E aí, depois, a gente vai ter um outro episódio para contar o que acontece quando a bolsa rompe, porque também vai depender, né? Da onde essa gestante está, se ela conta com uma equipe particular, se ela conta com plantão. E aí, as condutas são um pouco diferentes, mas em teoria não. Se a bolsa Mas vai romper, demorar um tempo. Muitas vezes pode demorar um tempo, né, às Ana? vezes pode demorar mais de 24 horas, tranquilamente, né? Então, assim, Pra de entrar 18 em pra trabalho de trabalho parto. não pra nascer. Só que essa teoria, né? Se o bebê vai nascer em 18 a 24 horas, a gente também não sabe. Pode ser que o trabalho de parto comece espontaneamente? Pode, mas pode ser que a gente precise de algum processo de indução para que esse parto aconteça. E aí é uma outra conversa, mas não, se a bolsa romper, a coisa que você mais tem que prestar atenção é se o seu bebê continua se mexendo e na característica desse líquido, que tem que ser um líquido branco, como se fosse uma água de coco. De resto, a gente vai explicando nos outros episódios. Outro mito antes é a gente tem que sair correndo necessariamente para a maternidade se a bolsa rompe? Não necessariamente. Não é algo que requer uma correria para a maternidade. Mas, assim, é importante saber que se essa mulher não tem uma equipe particular, se essa mulher conta com assistência do SUS, é interessante que ela seja avaliada depois que essa bolsa rompe, tá? E além disso, as pessoas também perguntam assim, mas o bebê vai ficar sem líquido? O bebê vai ter o parto seco? Então, assim, essa mulher pode esperar? Sim, ela pode esperar, porque o líquido amniótico, ninguém fala, mas o líquido amniótico é o xixi do bebê. Se o xixi do bebê, o bebê continua fazendo xixi dentro daquela bolsa. Eu sempre faço a analogia de que a bolsa das águas é como se fosse um balde furado quando ela rompe. Então, o bebê continua fazendo xixi, a quantidade que você perde vai ser a depender do tamanho do furo ou do rasgo que tem ali. O bebê continua fazendo xixi, mas o líquido continua a sair. Não tem um problema em relação a isso. Agora, isso assim, da avaliação, aí precisa ser verificado. A paciente vai para o SUS, é bom que ela seja avaliada. Mas ela tem que passar por uma cesariana porque ela não tem dilatação ou porque ela não está em trabalho de parto? Não, ela pode induzir o parto. E se ela tem uma cesariana anterior? As formas de indução são diferentes, mas ainda podem acontecer. A gente prometeu que a gente não ia ficar entrando em assunto uma da outra, mas acho que como a gente não vai aprofundar sobre o que é bolsa rota, só um sinal de alerta. Se essa bolsa romper e o líquido for de qualquer outra cor que não seja transparente, verde, marrom, cor de sangue, aí isso tudo muda. Aí a gente já não tem esse tempinho de esperar pra ver se vai continuar saindo mais sangue, pra ver mais líquido. A gente tem que ir rápido até a maternidade porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Aí a gente entra em um outro assunto que é o mecônio, que a gente não vai falar hoje, mas se o líquido não for transparente, a gente precisa de uma avaliação imediata. Bebê que mexe muito é sinal de algo preocupante ou perigoso? Não. Muito pelo contrário, o bebê que mexe muito significa que ele tem energia para gastar. Então, assim, estar mexendo é ótimo. Muitas mulheres perguntam pra gente, falam, não, mas não é possível. Meu bebê não mexia assim, ou hoje está mexendo muito. Isso é preocupante, porque ontem ele mexia menos? Não é preocupante. Muito pelo contrário. Quando esse bebê diminui o ritmo de movimentação, ou quando esse bebê sempre mexeu muito, por exemplo, de manhã e à noite, aí ele não mexeu nada à noite, você nem acordou com ele mexendo, aí isso é algo para ser avaliado, tá? Geralmente, eu recomendo para as pacientes
houve diminuição abrupta na movimentação, que esse bebê deve ser avaliado, merece uma avaliação, às vezes, hospitalar, fazer cardiotocografia se tiver no 3º trimestre da gestação. Isso pode, às vezes, ser fundamental para detectar alguma circunstância em que o bebê não está confortável, que pode ser preocupante. Se a barriga desceu, é porque vai nascer? Não. Responde essa aí, vai, Ju. vai, Ju. Porque Eu não sei nada de você já teve depois. Sua barriga desceu? Minha barriga desceu. E nasceu Não. logo em seguida? Não, demora, não. Nem, não mesmo. Não. Agora, Mas Responde explica um aí, pouquinho, porque é o seguinte, isso é uma coisa que muitas mulheres se sentem incomodadas com isso, porque também tem aquela questão da invasão, né? Todo mundo vê a mulher em qualquer lugar e aí vê que a barriga tá um pouco mais baixa e começa a falar que vai nascer. O que acontece, de uma forma, fazendo uma analogia muito simples, vamos pensar que a pelve é aqui, né? Que a gente tem esses 2 ossinhos aqui formando a pelve. O bebê, fora de trabalho de parto, é como se ele ficasse boiando aqui, né? A gente tecnicamente fala que é um bebê automóvel. E aí, a gente só diz que o bebê vai encaixar quando a mulher entrar em trabalho de parto. Mas antes do trabalho de parto acontecer, o que rola é que esse bebê insinua. Então, é como se a gente olhasse pra pelve e visse alguns degraus. Degraus? Tá certo? degraus. Degraus. A gente vê alguns degraus e é como se esse bebê tivesse descido um pouquinho. E aí a barriga sim desce, porque o fundo de útero, que é o que fica aqui em cima, fisiologicamente acaba dando um espaço maior para que a mulher possa respirar melhor, comer melhor e manter as atividades plenas até que ela ultrapasse 40 semanas. Então, por isso que a barriga desce. Mas não vai nascer, não tem nada a ver com isso. Se o bebê não está encaixado, isso é indicação de cesariana? Não é. Porque o bebê só encaixa efetivamente quando em trabalho de parto. Eu nunca espero que uma paciente minha seja com o bebê encaixado. Pode acontecer de, eventualmente, eu faço ultrassom no consultório e vejo que o bebê está muito para baixo, às vezes é até difícil de avaliar a cabeça, medir a cabeça do bebê. O que nem quer dizer que se eu fizesse um toque, que o bebê ia estar encaixado. Ele pode ainda assim estar móvel na pelve. Mas isso não quer dizer que tenha que ser cesárea porque o bebê não tá encaixado nem nada do tipo. Porque a natureza é sábia, né? O bebê só vai fazer a parte dele, que é empurrar o colo do útero, quando tiver uma força de propulsão do útero para baixo, fazendo o bebê empurrar o colo do útero para baixo. Antes a gente só achava, quando eu estava na residência, Ana também provavelmente, a gente só achava que o que fazia o bebê era a contração, né? Nascer. Mas não é. Um bom posicionamento do bebê e o bebê empurrar com a cabeça o colo do útero também faz toda a diferença. E isso leva para uma outra coisa só. A dilatação, aquele lance de, né? Eu não dilatei. Para que a mulher possa dilatar, ela tem que estar na fase ativa do trabalho de parto. Se a mulher ficou dias em pródromos, né? Que é aquele momento em que pode ser uma contração dolorosa ou não, só que não tem ritmo, nem frequência. Ou se ela teve até uma fase de latência prolongada, que são contrações, sim, com um pouco mais de dor, buscando um pouco mais de ritmo e frequência, ela não precisa. Ela, muito provavelmente, não vai ter uma dilatação. E aí é nisso que muitas mulheres são enganadas, né? Porque ela não tá na fase ativa. E aí, quando ela é avaliada, a pessoa que avaliou fala que ela não vai conseguir parir porque ela não dilata. Só que para dilatar, a gente precisa dar tempo para aquele corpo entrar em trabalho de parto ativo, né? Acho que é isso. É verdade que canela é abortivo? Não, até assim, não é interessante que a mulher consuma canela em grande quantidade. Mas eu não conheço ninguém que consuma canela a ponto de abortar. As minhas pacientes perguntam, as nossas pacientes perguntam, mas eu posso comer bolo com canela? Pode comer bolo com canela. Mas assim, chá de canela. Assim, chá de canela tem uma quantidade maior de canela. Eu falo, assim, podia trocar por outros chás. Geralmente não é tão interessante. É um chá que é mais irritativo. É mais pro por ser útero. hiperestimulante, né? Não vai produzir contração que faça o trabalho de parto começar. Não. Mas provavelmente vai deixar aquele útero um pouco mais irritado. E aí ela vai se assustar porque ela vai sentir o útero ficar um pouco mais receptivo e vai achar que esse trabalho de parto pode começar. Ou Isso é uma mesmo grande no coincidência. começo da gestação. É interessante que você evite determinadas circunstâncias. Se você tá sangrando, tal, é interessante que você evite canela, pimenta, tudo que é mais estimulante. Mas agora falar que você vai conseguir, sei lá, comer canela o suficiente para você abortar, olha, eu nunca vi, assim, de verdade. É verdade que toda mãe sabe parir e todo bebê sabe nascer? Não, não é. E isso
leva a gente pra uma outra reflexão, que a gente não vai se alongar aqui, mas se a gente fala que isso é uma verdade, a gente coloca em xeque todas as mulheres que não puderam ou não conseguiram parir. E que é uma verdade, né? Algumas mulheres não podem entrar em trabalho de parto. São raras as exceções, mas sim, para algumas mulheres o trabalho de parto não é indicado. Algumas situações a mulher ela vai acabar passando por uma cesárea, mesmo entrando em trabalho de parto. E então, quando você diz isso, que toda mulher sabe parir e todo bebê sabe nascer, a gente tá falando e daquelas que não conseguiram parir. E daquelas que não puderam parir. Quer dizer que alguma coisa não foi suficiente, isso não é justo. Isso já coloca uma culpa maior ainda em cima de todas as mulheres. Então, é mentira. Quer complementar, Gabi? A gente tem situações muito específicas. Há situações em que a gente necessita de uma indução de parto, por exemplo. E a gente tem induções. Recentemente, a gente teve uma indução que a gente precisava usar a ocitocina, que é um hormônio sintético que a gente coloca na veia da paciente. E a gente, tentando fazer com que ela tivesse contrações, aumentando a dose progressivamente, existia um ponto em que o bebê ficava desconfortável, fazia desacelerações, e aí a gente não conseguia progredir. Então, bastava ela ter uma contração, tinha uma desaceleração. Então, é um bebê que não tem reserva, eventualmente, e isso não é uma cesárea mal indicada, é uma paciente, que teve pouca dilatação, tudo, mas existem algumas circunstâncias em que a gente tem que avaliar tudo, propor determinadas circunstâncias, falar, viu, você quer que a gente tente romper a bolsa, quer que a gente tente fazer outros tipos de coisa que podem levar a um trabalho de parto de outra forma, que não o hormônio sintético. Às vezes a mulher não deseja também, né? Sim. E assim... Isso não coloca a mulher em posição alguma de que ela não conseguiu, né? Que eu acho que esse rótulo de mulheres não... bebês... todas as mulheres sabem parir, os bebês sabem nascer. Acho que é pesado, né? É só isso. Muitas vezes a mulher, ou ela não pode, ou ela não quer, ou ela entrou em trabalho de parto, desejava o parto normal e ele só não aconteceu, porque não foi seguro para aquela mulher. E é só isso, sabe? Essa regra do toda mulher sabe, acho que é meio injusto. Gestação e álcool, pode? Não pode, não há nenhuma taxa segura de álcool durante a gestação, porque a gente não consegue contabilizar o quanto que tem que a placenta, ela consegue captar. Então, não tem dose segura nenhuma. Ah, mas é só uma taça de vinho, num jantar, pra comemorar. Não, porque isso, em grandes doses, em pequenas doses, a gente não tem a exatidão do quanto pode ser prejudicial. Não. Em altas doses, sim, a gente sabe que pode causar algumas complicações graves pros bebês. Mas, como a gente não consegue saber se muito ou pouco, pode causar algum desconforto, então não tem dose segura. E existe também uma questão, que o bebê, ele não metaboliza a substância, na verdade, o aldeído. Então, o que acontece é que se a mulher bebe, que seja uma taça, uma parte do corpo da mulher vai metabolizar o álcool e uma parte vai para o bebê, e aquilo fica circulante sem que ele metabolize o aldeído. Então, não... Existe uma Não sei. síndrome, né? Síndrome alcoólica fetal, que traz algumas malformações e alterações no bebê, então não é indicado mesmo usar álcool. E não é dependente de dose, né, Ju? Não é dose dependente, exatamente. Ô, Ju, e uma dúvida, essas síndromes, elas só são vistas quando o bebê nasce, certo? Assim, não é uma coisa que assim, o bebê nasce e você às consegue vezes dá pra ver uma perceber, é no desenvolvimento. restrição, né? Uma Em coisa ou situações outra, mas graves, assim, se a mulher mas é uma... difícil, né? Alcoólatra, faz muito uso, grave, abuso de álcool muito grave, você vê restrição de crescimento. É. Mas, assim, não existe algo específico. Mas não. depois de nascer, existem alguns estigmas, né? Tem sim. No bebê, tipo... No olhinho, do jeito da cabeça, tem algumas coisinhas. É que eu pergunto isso porque quando eu trabalhava com o SUS ainda, tinha algumas mulheres que eram usuárias, só que o bebê nascia bem e no primeiro, assim, sei lá, nos primeiros 6 meses, não desenvolviam nada. E aí ficava perpassando isso, tá vendo? Eu bebi a gestação inteira e nada aconteceu. Só que daí ia começar, sei lá, a manifestar esses sinais quando a criança já tinha, sei lá, 1, 2 anos. E eu falava, opa, pera, será que é por conta da bebida? E aí depois eles falavam que sim, né? Intelectuais?
algumas características físicas, mas principalmente motora, retardo para andar, para engatinhar, atraso de fala, e aí algumas passavam em neuro, e aí vinha esse diagnóstico, que provavelmente tinha sido pelo abuso. Teoricamente deveria ser visto logo, mas às vezes não é tão visível assim, né? Tão nítido. Assim, a produção aqui tá trabalhando muito rápido. Eles abriram um ao vivo e chegaram umas perguntas. São 3 perguntas que fizeram agora aqui. Eba. Então, uma é se médico obstetra pode fazer parto em casa. Então, o CRM não recomenda não protege. Não é proibido, mas não é recomendado. Não é proibido, mas não é recomendado. E o CRM não recomenda que se assista para o médico obstetra, que se assista parto em casa. Mesmo o Corém, né? O Corém já houve, é permitido, porém tem uma permissão há um pouco problemas. maior, assim, problema tem a todo momento, mas o conselho não proíbe, né? Mas também Mas não também defende. Não defende. Se você tem qualquer desfecho e foi um parto em casa, certamente você vai perder o Corém e um monte de coisa porque foi em casa. Mesmo sendo permitido que seja em casa, sabe? É isso. Então é complicado. No Brasil ainda isso é muito delicado. É um tabu, né? É, bem delicado. Na Europa e em outros lugares já não é assim, mas aqui isso é muito delicado. Olá, vocês sabem qual é a justificativa que alguns profissionais de saúde ainda usam para deixar uma gestante 12 semanas em repouso para depois iniciar ou continuar a prática de exercícios físicos? Não existe justificativa para isso. Não existe justificativa para você deixar, a não ser que haja um risco de abortamento. Então, se a mulher está sangrando, tudo, não existe uma... A mulher não tem que fazer repouso absoluto, isso é importante frisar. Por quê? Porque o abortamento que acontece geralmente não tem nada a ver com atividade física, com relação sexual, com posição da mulher, não tem nada a ver. O abortamento, em 70% a 80% dos casos, é por uma alteração fetal mesmo. Então, assim, uma alteração cromossômica, gênica, genética do bebê, e isso vai levar a um abortamento. Isso geralmente é um aborto retido, que é quando você vai lá fazer um ultrassom, vê que tem batimento cardíaco. 2 semanas depois, faz de novo um ultrassom, olha, não tem batimento cardíaco. Não foi o exercício físico, não foi a relação sexual que ela manteve, não teve nada a ver com isso. Isso é um abortamento retido, alguma alteração pode ser que haja ali no desenvolvimento, uma alteração genética. E o próprio bebê para, o coração do bebê para e o corpo elimina, geralmente. Porque se tiver uma esse alteração feto. genética, o organismo vai tentar que essa gestação não vá pra frente, né? Exato. Agora, mesmo que a mulher tenha um sangramento, assim, gente, o fato de ser a minha subespecialização também, de medicina fetal, que é o ultrassom dos bebês, me faz ter uma tranquilidade. Que muitas vezes eu olho pro ultrassom e falo assim, olha... o que acontece aqui? Tá vendo? A placenta é um órgão que vai tentando entrar cada vez mais fundo no útero. É como se a placenta corroesse o útero, buscando os vasinhos mais gordinhos para se alimentar. E às vezes ele acha um vasinho mais gordinho do que o que está esperando, e isso faz um hematoma, faz tipo uma bolinha de sangue ali entre a placenta e o útero. E isso pode ou não se exteriorizar. Então, o que acontece? Eu faço ultrassom no consultório, olho e falo, de verdade, pode ser que você sangre. Não fique preocupada em relação a esse sangramento. Às vezes pode ser um sangramento até grande, mas assim, vai ficar tudo bem, tá? Porque eu tô vendo que tá se desenvolvendo bem, tudo. Então, a partir, quanto mais para próximo de 12, 13 semanas chega, menor é o risco de abortamento. Então, uma gestação de 6 semanas tem, estatisticamente falando, um risco maior de abortamento do que uma de 12, 14, que foi mais pra frente. Mas assim, não faz sentido pra mim repouso absoluto, não manter relação, tudo. O que eu aviso para as pacientes que estão sangrando se você mantiver relação, pode ser que sangre um pouco mais, pode ser que você se assuste com isso, e isso te leve a, de repente, pensar, puxa vida, relação sexual, não vou mais manter relação, e ficar com medo de manter relação, ou ficar com medo de fazer atividade física. Eu não recomendo que faça repouso. Romper a bolsa artificialmente tem algum risco para o bebê? Depende do momento. A gente precisa pensar em vários fatores, mas em via de regra não, se for o momento oportuno. Romper a bolsa em trabalho de parto, com dilatação, numa mulher que está ainda em processo de trabalho de parto, né, que
as contrações elas estão presentes, mas elas estão um pouco sem ritmo, a gente já utilizou outros métodos, pode ser uma boa escolha, porque às vezes entre o colo do útero e o neném, né, o líquido, né, a bolsa, forma uma bolsinha aqui embaixo. E essa um bolsinha, coxim, né? tipo um colchãozinho, né? E aí isso faz com que a cabeça do bebê não toque no útero, né? Não fique ali estimulando o útero. Isso pode... O colo do útero pode acabar fazendo com que esse processo seja mais demorado, mais lento. E a gente pode, sim, romper a bolsa como um processo de ajudar com que essas contrações ganhem ritmo, frequência, mas não é a primeira escolha, não é o primeiro método, e a gente só faz isso depois de algumas avaliações. E depois de conversado com a paciente, para que ela entenda o benefício daquilo, ou até os riscos daquilo, porque nada que a gente faça é isento de riscos. Então, isso deve ser conversado, deve ser dividido. Às vezes me perguntam no Instagram, romper a bolsa é considerado uma violência obstétrica? Depende, tudo na vida depende, né? Se a pessoa rompe a bolsa sem pedir autorização, faz um toque vaginal sem pedir autorização, e isso é violência obstétrica, sim. Mas agora, se você divide com aquela paciente, fala assim, olha, o que eu penso? A gente tá aqui, você tá cansada, a gente tá aqui há tantas horas nesse trabalho de parto, pode ser que romper a bolsa vai ajudar, o bebê vai apoiar no colo do útero, e isso vai favorecer o processo. O que você acha? Quer pensar? Querem discutir? É um processo que a gente maneja, né? A gente vai conversando, pensando também em possibilidades. Não é simplesmente assim, vamos romper a bolsa, porque pode ser um método bom. A gente também tem que pensar muito na posição desse bebê, né? Esse bebê ele já tem que estar, de certa forma, bem posicionado. Porque se a gente rompe a bolsa com um bebê muito, muito alto, pode ser que esse bebê se posicione de uma forma que não é legal. Então, às vezes, algumas mulheres até falam pra gente, mas não dá pra romper bolsa? A gente já tá fazendo ocitocina, a gente já tem dilatação. Não, ainda não dá pra romper a bolsa porque o bebê tá muito alto. A gente precisa que ele apoie melhor no colo do útero pra que daí sim ele comece a descer pela pelve e a gente possa romper. Então, tudo é planejamento e evolução do parto, né? Não é que pode ou não pode. Botox e amamentação, pode? Esse é um tema difícil, assim. Alguns dermatologistas não orientam fazer. Qual que é o problema do Botox? O Botox, se ele entrar em corrente sanguínea, aí a gente vai ter um problema pro bebê. Mas se não, sem problema. Quando bem feito, tal, isso não vai acontecer, mas é um risco iminente do procedimento. Então, assim, a gente pede para evitar. Muitas vezes a gente libera depois que a mulher não está amamentando exclusivamente, né? Já num outro momento da amamentação. Então, não é proibido, mas ele também não é muito recomendado ser feito somente no início da... O que pode acontecer, Ju? Tem alguma questão? a toxina botulínica, né? No vaso sanguíneo, vai pro bebê. Então, não... Paralisado. Não é recomendado, não, assim. Mas o efeito é o mesmo, então? Tipo, a paralisia que tem no músculo pelo Botox é o que pode passar pela corrente. Mas é claro que isso vai ser em doses menores e tudo. Mas, de qualquer maneira, para ser bem seguro, o ideal era não fazer. Sim. Eu peço para as minhas fazerem depois de 6 meses, a hora que elas não estão mais amamentando exclusivamente. Depende do desespero da pessoa, né? A pessoa cagada, Tudo depende. Cagada, enrugada. Que ela já não pôde fazer na gestação. Na né? gestação também não pode. Na gestação Não, não na pode. gestação não. Então na gestação não pode. Quando chega pra mim, todo mundo quer liberar tudo, né? Pessoal. É dureza. De amamentação, estão perguntando se pode pintar o cabelo na amamentação e fazer clareamento dental. Então, pintar o cabelo a gente pede para evitar produtos que tenham amônia. Mas pode luzes, pode qualquer outro produto, esses de tirar cabelo branco, como fala? Rena, pode. Esses produtos pode, não tem problema. Amônia e metal pesado, não é? Amônia e metal pesado. Então, assim, alguns produtos... Quando você falar com o seu cabeleireiro, ele vai saber mais ou menos o que te indicar, sabendo que você tá amamentando, né? Não pode formol, né? Não pode formol. pode Formol, formol, na verdade, não pode, gente, não. ninguém pode formol. Pelo amor de Deus, isso aí... Não, mas é que... Mas aí você não tá lesando só você tá lesando você e o seu filho, né? Mas o formol ninguém pode, né? Não, Formol é cancerígeno. É que as pessoas falam, né? Você foi fazer um negócio no cabelo que falou, não, é um alisamento que não tem... Não, então, só que não tem formol, mas você tá mal sentindo o cheiro do formol, porque eu conheço formol de longe, imagina. Falei, tô sentindo o cheiro do formol, claro que tem formol. E eu estou arcando com isso, mas se eu amamentando jamais faria, né? Exato.
É Então, isso. acho que eles não sabem tão bem, no fundo, né? Alguns alimentos específicos causam cólica? Então, isso é um outro tabu, assim. Cientificamente, café e chocolate teriam relação com cólica, tá? O que eu percebo na minha prática clínica é que leguminosas, principalmente feijão, dão mais. Então, os alimentos que dão mais gases na mulher, eles podem trazer mais gases para o bebê. E, em consequência disso, um abdômen, uma barriga mais distendida, pode trazer, né, com mais gases, mais desconforto, trazer então mais cólica. Então, eu peço para elas darem uma segurada, assim, de repente não tirar, mas se o bebê tá com muita cólica, eu peço para eliminar. O que que acontece? A cólica, ela é um processo de maturação, de desenvolvimento mesmo do intestino e da flora intestinal, que é muito importante para nossa saúde no sentido de imunidade, de proteção, de absorção de nutrientes. A nossa flora intestinal, ela tem que ser muito boa. Quanto melhor ela tiver, mais saúde a gente vai ter. Isso para todos nós. O bebê, ele estava num ambiente estéril, no ambiente de líquido amniótico, agora está entrando os melhores pré-bióticos que a gente poderia dar, que é o leite materno. O leite materno é o melhor pré-biótico, ou seja, é um alimento para essa bactéria crescer e as melhores bactérias crescerem. Mas a gente tem que entender que esse bebê ele vai ter a flora bacteriana da casa, da família. Então, por isso que é bom ter animal doméstico. E por isso que é bom o quê? A gente se alimentar de comida de verdade. Então, quanto mais vegetais, frutas, legumes, quanto mais alimentos de verdade a gente comer, melhor vai ser a nossa flora. Então, o que que eu percebo também? Uma pessoa que tem uma alimentação muito láctea, ela normalmente tem uma alimentação muito monótona. Então, ela toma café da manhã, ela come queijo e toma leite. Aí, na hora do almoço, enfim, o almoço normal, aí à tarde ela come mais queijo, com mais leite, com requeijão, com creme cheese. Então, ela acaba ficando muito monótono. Quando você tira o leite da sua alimentação, naturalmente você amplia ela. Então, ele, além de ser um alimento muito inflamatório, ele deixa a alimentação mais monótona, no sentido de menos variada. E a gente precisa que essa alimentação seja variada pra gente ter uma flora bacana. Então, às vezes, sim, as pessoas que têm alimentação muito baseada em lácteos, os bebês têm mais cólica. Então a gente não sabe direito se tem relação só com o leite ser realmente um alimento inflamatório ou ser essa flora um pouco pior, vamos dizer assim. Uma flora menos benéfica para o desenvolvimento do bebê. Complementando aquela pergunta do cabelo, você falou do cabelo, mas perguntaram também se clareamento dental pode fazer na amamentação. Olha, até onde eu sei, clareamento dental não pode fazer na amamentação. Dar mamar deitado dá otite? Existe uma grande diferença quando você dá amamenta e quando você tá dando o leite industrializado. É a forma. Então, o que acontece? Quando você dá o leite materno ele tem uma característica muito importante que é, ele dificilmente vai causar uma infecção. Eu já vi crianças que, assim, aspiraram uma quantidade absurda de leite materno e não aconteceu nada. Já vi isso prematuros, muitas vezes não acontece nada. Então, se existe uma aspiração ou um retorno do leite, seja pro ouvido, seja pro nariz, seja pro pulmão, de leite materno, a tendência é que não aconteça absolutamente nada. Agora, é totalmente diferente o cenário de um leite industrializado, numa fórmula, ou um leite de vaca X. Por quê? Porque ele não é um alimento que o corpo lida tão facilmente, no sentido de ele ser inflamatório. Então, a hora que ele é aspirado, ele vai, sim, trazer uma pneumonia, o que a gente chama de pneumonia aspirativa. Então, dar de mamar com leite de fórmula, ele tem que ter uma coisa mais fina de proteção. Então, dar de mamar deitado não é muito bom, por quê? Porque esse leite pode regurgitar, sim, ele pode tender a fazer mais otite, sinusite. Ele pode fazer mais, se aspirar um pouquinho, pode, então vomitar, aspirou. Da fórmula, isso, né? A fórmula. Sim. O leite de vaca. Ele pode trazer uma pneumonia aspirativa, uma otite, ele pode trazer infecções secundárias, diferente do leite materno. Então, quem amamenta leite materno pode dar de mamar deitado sem problema nenhum. Aliás, é super recomendado isso, porque vai trazer pra mãe uma melhor noite e o bebê também fica mais tranquilo. Você pode dar de mamar na cama e tudo. Só que quem faz isso com o leite de vaca, seja ele industrializado, fórmula, enfim, qualquer um deles, isso já não, pra deitado já não é recomendado, não. Precisa limpar a boca do bebê?
Então, de novo, a diferença entre a leite materno e o industrializado. Leite materno não precisa limpar a boca, não precisa fazer nenhuma higiene oral. O leite industrializado precisa. Então, leite industrializado, o ideal é, assim, você pegar uma gaze, molhar e limpar linguinha e bochecha e gengivas. Por quê? Porque esse resíduo de leite pode favorecer a, por exemplo, crescer fungos, crescer bactérias. O leite materno, ele tem imunidade. Ele tem muitas células anti-inflamatórias e pró-imunes da mãe. Então, assim, até muitas vezes o bebê fica até com uma plaquinha branca mesmo. Aquilo é proteção. Aquilo é uma proteção que o bebê tem. Então, não é pra retirar, não é pra limpar. Cama compartilhada é perigoso? Cama compartilhada não é recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mas a gente sabe que existe uma maneira segura de se fazer cama compartilhada. Como que é? Então, a mãe e o pai da cama compartilhada não podem usar drogas, usar álcool, nem usar medicação para dormir, ou ansiolíticos, antidepressivos, enfim, nenhuma medicação controlada. Não podem ser obesos também. Não podem fumar. É ideal, assim, seria recomendado que ela amamente, tá? Porque a gente sabe que a amamentação deixa o sono da mãe um pouco mais superficial. Então, ela vai despertar mais fácil. E aí, como que a gente faz isso na prática, na cama? A gente não pode cobrir o bebê por risco de sufocamento. Se a gente for cobrir, o lençol tem que vir por baixo do bebê. O ideal é você pegar a cama, encostar ela na parede e que tenha parede, bebê, mãe, pai. Ou outra mãe, ou quem quer que esteja ali ajudando ali na maternidade, o companheiro. O bebê não é pra ficar no meio de dois adultos. O bebê é pra ficar separado, de preferência do lado da mãe. Porque, de novo, a mãe tem uma superficialidade muito maior de sono do que a pessoa que estiver com ela cuidando do bebê. Se ela amamentar. Se ela não amamentar, ela vai ter o sono igual ao dessa outra pessoa. E então ela pode entrar no sono mais profundo e não perceber algum sufocamento, alguma regurgitação, algum retorno, tá? É isso. Então, do lado encostado na cama, não pode travesseiro, não pode coberta, não pode lençol, não pode nada. Tem que ficar na cama rígida. Então, eu sempre peço assim: você quer se cobrir, você se cobre, mas o bebê fica em cima da coberta e nunca perto do travesseiro. Mamadeira e chupeta desmama? Então, quando a gente fala de proteção à amamentação, a gente nunca vai recomendar mamadeira e chupeta. O que é importante a gente dizer? Que eles podem levar ao desmame, mas ele não é imediato. Então não é uma coisa, se você deu uma mamadeira, nossa, não desmamou, tá vendo? Falei que não ia desmamar, tá vendo? Não é assim. A mamadeira e a chupeta, eles têm mecanismos diferentes. A mamadeira, além do bico, o que é o pior da mamadeira? É o fluxo. É um fluxo fácil, é um fluxo rápido. Então é um esforço muito menor para esse bebê tomar esse mesmo volume de leite. Quando você dá muitas mamadeiras num dia, ele vai se acostumando com aquele fluxo. E quando ele tem que mamar no peito, ele tem que se esforçar muito mais. Com o passar do tempo, isso pode sim ser um problema, porque ele quer o fácil, ele não quer o difícil. Então ele começa a brigar no peito, ele começa a bater a cabeça, ele começa a puxar o pico, porque ele tá querendo fluxo. E aí essa pessoa acaba dando uma mamadeira pra acalmá-lo, e você entra nesse ciclo e fica difícil sair desse ciclo. Então a mamadeira, eu acho que é dos piores elementos para artifícios que acabam levando a um desmame, sim. Às vezes, isso acontece muito depois. Às vezes, você coloca a mamadeira, por exemplo, eu voltei a trabalhar com 6 meses. Eu conheço muitas pessoas assim. Voltei a trabalhar com 6 meses e dei mamadeira. Mas tá tudo bem, não tá mamando. Com 9 meses, desmama. Ele não quis mais. É a mamadeira. Tá? É o fluxo. Agora, chupeta. A chupeta, qual que é o problema da chupeta? O que me incomoda mais na chupeta? Eu tenho muitos pacientes que dão de mamar, dão peito e dão chupeta, e a gente não tem problema nenhum com isso, tá? Ok. O que acontece? O que mais me incomoda da chupeta? Os primeiros dias de vida, tá? Então, assim, porque a chupeta ser dada no momento, ela nunca vai ser recomendada por alguém que protege a amamentação. Porém, se a família, isso é uma coisa familiar, isso não é uma coisa médica, nenhum médico que protege a amamentação vai indicar a chupeta. Mas se a família quer colocar, o que eu peço? Não coloque na primeira semana de vida. Por quê? Esse bebê tá aprendendo a mamar. Esse bebê ainda tá numa mamada não efetiva. Você vai colocar chupeta. Gente, eu cansei, na época que eu trabalhava no hospital particular, de internar a criança desidratada por causa de chupeta com 4, 5 dias de vida. Por quê?
Porque o bebê tá chorando, o que você faz? Ele não mama direito, mas você não sabe, você acha que tá mamando. E aí você vai lá e bota uma chupeta na boca dele. O que ele faz? Ele se acalma na chupeta e ele não mama o que ele precisava mamar. Você não resolveu a amamentação. Então o que acontece com esse bebê? Ele começa a perder peso e não mamar. Então depois que esse bebê tá mamando efetivo, tá ganhando peso, tá com cólica, as cólicas começam de 7 a 10 dias de vida. Você quer colocar uma chupeta, desde que a mamada seja efetiva, eu falo para os pacientes, eu não vou arranjar confusão com você. Essa é a minha frase pra elas. Você quer familiar, fazer? Né? Isso é precioso, é familiar. Você Não é uma faz. decisão médica. Você faz. Mas é importante ela estar sabendo o que pode Sim. causar. Essa é a grande Exatamente. questão. E ela Exatamente. decide o que ela vai fazer, gente. A Exatamente. autonomia da paciente. Não é o não pode pelo não pode, né? Aquela coisa de, mas por que não pode? A mulher tem que ter consciência do, olha, se você fizer o prejuízo é esse, mas o benefício é esse, se houver algum, entendeu? E você escolhe, você e tua família. Agora, cortou freio, não pode dar chupeta de jeito nenhum, porque a cicatrização do freio, a língua fica baixa, cicatriza baixo, cicatriza fechado, vai ter que cortar de novo. Faz fibrose. Faz fibrose. Então, não pode. Quem corta freio, não pode dar chupeta. E eu já vi paciente que chegou pra mim, que cortou freio, ninguém orientou isso, e o bebê saiu de cortar o freio com a chupeta na boca e ninguém falou. Então, tem algumas coisas que são muito importantes de serem ditas, que as pessoas às vezes não falam, porque perdem a oportunidade, não sei porquê. Mas, assim, isso precisa ser dito. Não pode. E outra coisa, viu que a criança tá estalando no peito, então tava tudo bem, tá mamando bem. Começou a dar chupeta, a criança ficou. Ela tá fazendo confusão de bico. E aí você tem que tirar a chupeta, senão você vai ter problema na alimentação. Depois de quanto tempo de vida é seguro pro bebê sair na rua? Olha, do jeito que o mundo tá, não é seguro nenhum. Entendeu? Nem a gente, Seguro né? não é pra ninguém. Mas, assim, o que a gente recomenda? Às vezes as pessoas falam, 1 mês tudo bem, 2 meses tudo bem. Bom, o primeiro combo de vacinas vai ser dado com 2, assim, você vai ter a vacina BCG, que é para tuberculose e hepatite B no início da vida, logo no hospital. Depois você vai ter com 2 meses um combo bem grande de doenças. Só que a primeira dose, que você vai dar com 2, 4 e 6. Então, assim, uma dose protegeu? Não. Aí depois, com 3 meses, você vai ter a primeira dose das meningites, B e a CWY, que é com 3 e com 5. Uma dose protegeu? Não. Então, é super seguro sair com 3 meses? Não, não é, gente. Agora, dá pra ficar preso em casa com 3 meses? Não dá. Então, assim, o que eu recomendo? Primeiro mês fica... Assim, o bebê, com uma visão de pediatra, ele vai ter uma necessidade de descobrir o mundo, de ver coisas. Ele vai começar a ficar irritado dentro de casa a partir de uns 2, 3 meses. Então, se nos primeiros 2 meses você quiser ficar mais em casa, ok. Se você quiser sair, vai em ambientes ventilados, abertos, com poucas pessoas, em horários melhores. Quer ir no shopping? Tá bom, vai no shopping 10 da manhã da segunda-feira, não vai ter ninguém, pode ir passear, não tem problema. Mas não vai lá no sábado, na hora do almoço, na praça de alimentação, porque isso não vai ser Não. seguro nem bacana pra ninguém. Então é isso. Agora, quando que ele vai ter mais seguro, assim, pensando em doenças? Com 6, 7 meses, gente, assim, de estar com todas as vacinas, porque com 6 meses você já começa a dar da gripe, tem a do sarampo, que também tem caso do sarampo, que tá com tudo, né? Mas daí você tá falando assim, né? Que é pra ir, assim, na casa de pessoas, coisas específicas, é isso? Com 6, 7 meses. Eu acho assim, aglomerar. Tá. Não, é porque as Porque numa pacientes casa de um passam casal, comigo, tudo bem, entendeu? as pacientes passam comigo e falam, posso voltar a fazer atividade física agora que nasceu o bebê? Eu falo, sei lá, às vezes 15 dias, 20 dias, eu falei, pega o carrinho, bota o bebê no carrinho e vai dar uma volta no quarteirão, sabe? Ficar em ambiente aberto e tal, né? O que a Ju tá falando mais em relação, assim, a risco de ter algum tipo de doença de alguém transmitir, né? Porque tem algumas doenças que, assim, a gente tava em surto de influenza, a gente tá agora... Meningite, né? A gente tem surto de... No momento, né? Hoje, porque amanhã pode ser que tenha outro. Covid... Tô com um monte de paciente com Covid. Influenza, tô com um monte de paciente com influenza, tô com um monte de paciente Adenovírus. com mão, pé, boca, bronquiolite, um monte, adenovírus, um monte, meningite e sarampo. Então, assim, qualquer doença dessa num bebê de 1 mês é muito grave, Muito. né? Então, é isso que a gente tem que pesar. Agora, também não quero que a pessoa fique reclusa em casa morrendo de medo de sair na rua, não é isso. Mas é pesar o que dá pra fazer, porque dá pra fazer muita coisa, dá pra ir num parque, dá pra ir em lugar aberto. Não dá pra ir no aglomeração. E não tem necessidade também, assim. Dá pra pesar, né, as coisas. Agora, ir na casa de amigos, por exemplo, festa infantil.
Pô, não vai num buffet fechado, numa festa infantil com um bebê de 1, 2 meses, entendeu? Faz sentido. Porque a chance disso aí dar ruim é muito grande. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que não seja uma boa experiência depois. E aí, esse bebê, o que vai acontecer? Muita secreção, dificuldade pra mamar, você tem que chamar fisioterapia em casa. Então, mesmo que seja tudo bem, é um estresse, né? Então, às vezes, um bebê que ainda tá aprendendo a mamar, os bebês que ainda não mamam, eu falo, você não me saia de casa, porque já tá no maior luta pra mamar. Se a gente ainda pegar um resfriado, obstrui tudo, fica mais difícil. Então, é pesar o que tá acontecendo ali. Agora, por exemplo, segundo filho sai, porque você vai ter que ir com o mais velho, ele acaba se expondo mais, você já tem o mais velho trazendo doenças pra casa, é uma outra realidade. Mas o bebezinho, primeiro, se você puder ficar mais um pouquinho em casa, melhor. Depois de 2, 3 meses, o bebê vai começar a descobrir o mundo, aí você vai precisar sair pra passear. Mas também é natureza, né, gente? Não é shopping, não é show, sei lá. Um rolezinho básico, né? Bom, é isso. Kids friendly. É isso, gente. Então, o episódio foi esse. A gente Acabou as fica por perguntas? aqui. Acabaram as perguntas agora. A gente vai ter que fazer um 2 desse daqui, que eu acho que... E trazer pessoas pra responder junto com a gente. Bom. Né? Isso aí. Obrigada. Próxima.